verifique se W, o conjunto formado pelos ternos ordenados x, y, z, pertencentes ao R3, tal que z é igual a zero, é um subespaço do R3. Temos um espaço vetorial de referência, que é o R3, e dentro do R3 temos um subconjunto, que é o subconjunto formado por todos os vetores do R3 que têm a terceira coordenada zero. Essa condição, portanto, ela impõe uma restrição sobre os vetores do R3, porque em W só vamos considerar aqueles vetores do R3 que têm a terceira coordenada nula. Precisamos verificar se esse subconjunto é um subespaço do R3. Vamos lembrar da definição de subespaço vetorial. Imagine que você tem um espaço vetorial V, que é o nosso espaço de referência, e dentro de V temos um subconjunto W, que desejamos verificar se é um subespaço ou não. Para que W seja um subespaço, duas condições devem ser satisfeitas. A primeira delas é a seguinte: se você escolher qualquer par de vetores aqui dentro de W e somar, o resultado tem que permanecer em W. Se U e V pertencem a W, então a soma de U com V permanece também em W. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência é com relação a outra operação que define o espaço vetorial, produto de um número por um vetor. Então a segunda exigência é, para qualquer número alfa que você escolher e para qualquer vetor em W, o produto deste número alfa pelo vetor U, que está aqui em W, ele tem que permanecer em W, ok? Então, se você escolher um vetor em W, U, e multiplicar esse vetor por qualquer número, obviamente você vai encontrar um outro vetor, esse outro vetor, se W for um subespaço, ele vai permanecer em W. Então, se essas duas exigências aqui forem satisfeitas, aquele conjunto que você está testando é um subespaço, ok? Para começar, vamos entender esse conjunto W. Vamos entender esse conjunto W. Esse conjunto W, ele pode até ser reescrito de uma maneira mais simples, que vai facilitar a demonstração. Esse W aqui, observe que ele é um conjunto de ternos, onde a primeira e a segunda variáveis são livres, mas a terceira obrigatoriamente é zero. É isso que define os vetores de W. Então, esses vetores de W, eles podem ser reescritos assim: x, y, e a terceira coordenada eu já sei que é zero. E x e y podem ser quaisquer números reais. Então, aqui nós temos duas maneiras diferentes de expressar a mesma coisa, né? Ok. Bom, vamos então verificar a primeira condição. Será que, se eu considerar dois vetores em W, a soma desses dois vetores vai continuar sendo um vetor de W? Vamos ver isso. Então, sejam U e V, dois vetores em W. O primeiro vetor, U, eu vou escolher um vetor genérico, eu vou chamar de x1, y1, e para ser um vetor de W, obrigatoriamente, a terceira coordenada é zero. Essa é a cara de um vetor em W. É um x, é um y, e a terceira coordenada é zero, neste caso. E V é um outro vetor. Como é outro vetor, eu tenho que usar outro conjunto de coordenadas. Então, eu vou chamar aqui de x2, y2, mas uma coisa eu tenho certeza. Supondo que V está em W, a terceira coordenada é zero. Então, sejam U e V vetores em W. Agora vamos considerar a soma. Então, como é que a gente calcula U mais V? Lembrando que a gente tem que verificar essa condição. Tomando dois vetores arbitrários em W, a gente precisa concluir que a soma também está em W. Isso significa que a operação de soma é fechada. Então, vamos verificar se a soma é fechada nesse caso. Então, U mais V vai ser igual, vamos escrever aqui quem é U, x1, y1, 0,
mais V, x2, y2, 0. Isso daqui vai ser, como é que eu somo vetores? Né? Nesse caso, no R3, basta somar a primeira coordenada com a primeira. Então, a primeira coordenada do primeiro vetor somada com a primeira coordenada do segundo vetor vai dar a primeira coordenada do vetor soma. Então, aqui nós temos x1 mais x2. Vírgula. Agora vamos ver. Segunda coordenada vai ser y1 mais y2. Vírgula. Terceira coordenada, 0 mais 0. Pronto. Logo, U mais V vai ser igual a x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, vírgula, 0 mais 0 dá 0. E, obviamente, esse vetor que a gente acabou de encontrar, que é a soma de U com V, ele também pertence a W. Porque para que um vetor pertença a W, a terceira coordenada dele, né, tem que ser 0. A primeira coordenada está aqui, a segunda coordenada está aqui e a terceira é igual a 0. Logo, a gente acabou de concluir que a soma de dois vetores genéricos em W continua em W. Logo, W é fechado em relação à adição de vetores. Vamos verificar agora a condição 2. Eu vou considerar agora um vetor genérico de W, um vetor genérico, e um número real genérico. E vou multiplicar esse número por esse vetor, na esperança que o resultado, que é um vetor, continue em W. Vamos fazer isso então. Segunda condição. Então, sejam, melhor dizendo, alfa um número real e U de coordenadas x, y genéricas, né? Mas a terceira coordenada é 0, para que esse vetor de fato seja um vetor de W. Ok? Então, o que é que a gente está considerando? Um número alfa genérico, por isso que eu estou usando letra. Eu não estou usando 2, 3, π, estou usando alfa. Isso significa que o que acontece com alfa vai acontecer para todo número real. E aqui também, esse vetor aqui não é um vetor particular, é um vetor genérico de W. Porque a gente sabe que para um vetor estar em W, a exigência é que a terceira coordenada seja 0, e aqui a gente já está impondo que essa terceira coordenada é 0. Vamos considerar agora, né, lembrando da definição, vamos considerar o produto alfa-U, na esperança que ele esteja em W. Vamos fazer essa conta. Alfa multiplicado por U vai ser alfa vezes o que é o vetor U? XY0. XY0. Como é que a gente faz o produto de um número por um vetor? A gente pega esse número e multiplica por cada entrada aqui do vetor, né? Então a gente vai encontrar aqui um vetor, produto de número por vetor. Não é um pássaro, não é um avião, é um vetor também. Então isso daqui vai ser, piada idiota, alfa x, alfa y, alfa vezes 0 é 0. Pronto. Observe que eu peguei um número real genérico, peguei um vetor de W genérico e observe que o resultado final, ou seja, o produto alfa-U, ele tem a terceira coordenada 0. E um vetor como esse tem a cara dos vetores de W. Os vetores de W são aqueles em que a terceira coordenada é 0. Então eu posso afirmar com certeza que isso daqui pertence a W. De acordo com 1 e 2, a gente conclui que W é um subespaço de V. Então é assim que você verifica que um determinado subconjunto é um subespaço vetorial de um espaço vetorial dado, certo? Então, nesse tipo de questão, vai ser dado um espaço maior, que nesse caso é o R3, e aí vai ser dado um subconjunto com alguma característica, né, que vai identificar os elementos desse conjunto, e aí você vai ter que mostrar que, somando dois elementos desse conjunto, o resultado permanece no conjunto. Multiplicando um número por um elemento genérico desse conjunto, o resultado deve permanecer nesse conjunto para que a gente possa concluir que W é um subespaço vetorial. Geometricamente, o que é que nós temos? O espaço de referência que foi dado é o R3. O R3
né? Nosso espaço aqui, os eixos aqui x, y, z, e dentro desse espaço vetorial, que é o espaço, a gente vai considerar um subconjunto W. O que é o subconjunto W? É o conjunto dos pares no R3, no espaço 3D, que é esse daqui, que tem terceira coordenada nula. Então, quando você considera no espaço somente os vetores que têm terceira coordenada nula, o que você obtém é o plano XY, porque você matou a coordenada Z. Você está dizendo que a coordenada Z é zero. Então, a interpretação geométrica desse problema é essa daqui. O que está em vermelho é o conjunto W, certo? Que está contido no R3. Então, o que a gente acabou de provar é que se a gente pegar dois vetores aqui nesse plano, a soma permanece nesse plano. Se eu pegar um vetor aqui desse plano e multiplicar por um número, o resultado permanece neste conjunto. E aí a gente acabou de provar que esse W que está aqui em vermelho, isso daqui é o W, é um subespaço do R3.